Atenção! Esse vídeo foi classificado como NFSW, Not Safe for Working. Então, se você não puder ouvir palavras como sexo a três, homenagem, masturbação, sexo oral, sexo anal, chicote, palmatória, palma na bunda e outras palavras relacionadas a sacanagens no casamento, se não quiser ser achincalhado pelo seu chefe nem esculhambado pela sua mãe, aconselhamos que você ouça esse vídeo com fone de ouvido. Muito bom, muito bom. Felipe casou sábado. Hoje é segunda-feira. Ó, casou anteontem. Na hora dessa tá na alegria com a esposa dele. Onde? Em Guaramiranga? Não, que Jericoacoara. é Jijoca de Jericoacoara. É Jericoacoara, uma das 7 praias mais bonitas do planeta. Do planeta só não. Da Bahia. Entendeu? Olha só, mas a gente ia deixar o dois deles sem vídeo? Claro que não, ele veio direto da lua de mel aqui pra estar com vocês nessa segunda-feira. Ou a gente fez uma série de gravações antes de ele casar pra poder não ficar sem vídeo, né? Ou você vai imaginar o que foi, né, que aconteceu. Imagine aí, você tem duas opções plenamente válidas. Ou eu me teletransportei ou a gente gravou com antecedência. E uma vez que a gente gravou um vídeo a respeito, né, desse período pré-wedding, desse pré-casamento, exatamente, surgem perguntas sobre o pós-casamento, mais apropriadamente, o que é que pode e o que é que não pode na lua de mel e na vida entre quatro paredes, né? Esse é um vídeo sobre nheco-nheco, sobre tchaca-tchaca na muchaca. Hoje você não me escapa, hoje vai ser meu brinquedo, hoje tô querendo te pegar. Iago, tá na internet, Iago. Iago, tá na internet. É Iago cantando, não? Não. Ou é tu cantando? Meu Deus do céu, Iago tá na internet, Iago. Quando dá pra casar, um amigo meu mandou uma mensagem, um desses blogueiros famosos. Agora tu vai ver que sexo é melhor que teologia. Aí tu volta... Eu fiquei tão chocado. Voltei e disse, cara, é quase. Tu volta da lua de mel e fala assim, rapaz, é diferente. Chega pertinho do Tomás de Aquino, né? não chega superando. Não dá um Calvino, não dá um Calvino. Não dá nem... Que horrível. Vai lá. Ai, meu Deus, vou achar que nossa vida sexual é frustrada falando um negócio desse. Mal sabem eles. Mal sabem. O prazer que é ler Tomás de Aquino. O vídeo de hoje é um vídeo que geralmente ele é tratado naquelas conversas que a gente falou no vídeo anterior, que são faladas lá com aquele seu irmão mais antigo, né, mais sábio, ou com o seu pastor ou líder da igreja. É aquilo que aparece nos encontros de casais, mas que o pastor nunca vai ter coragem de pregar no domingo. Jamais. Jamais. Até porque não é ambiente pra isso. É verdade, crianças assistindo. Você não tem culto infantil, imagina. Você tudo assim, ó. O quê? É que quando eu tô expondo 1 Coríntios na igreja, né? Às terças-feiras. Já terminei essa altura do campeonato. Eu expondo 1 Coríntios, aí as crianças vão lá. Aí chegou o 1 Coríntios 7, sobre o corpo da mulher, o corpo do homem, não sei o quê. Mano, como é que eu vou pregar isso aqui? Tá complicado. Eu digo para as crianças não irem, eu ligo e peço. Eu digo que usar a linguagem mais elevada e rebuscada que deu para as crianças não entenderem. Não é nem pregação expositiva, é exposição da própria figura. É um negócio terrível. Mas no vídeo de hoje nós consideramos que seria de muita importância a gente tratar sobre esse tema aqui, por dois motivos principais. Primeiro, porque muita gente pergunta sobre isso, né? E segundo motivo, porque ninguém fala sobre isso. Exatamente. Então, e muitas vezes termina que casais vão pra lua de mel, ou então desenvolvem a sua vida a dois, depois de casados, sem terem a exata dimensão de como é que são esses pontos-chave aí do relacionamento mais íntimo do casal. Né? E acabam que se frustram. Isso. Não é? Ou frustram o outro, né, no seu relacionamento íntimo. E a gente achou por bem fazer esse do or not to do, né, dentro da cama. Dentro da cama. Dentro da cama é mais difícil, né? Em cima, só que a cama que abre e entra não, assim. Né? Pode ser na cama, na chuva, na fazenda, na casinha sala, de saber. na cozinha, né, na mesa da cozinha. Pronto, topologia do sexo à parte, nós agora entramos numa parte que a gente poderia chamar de principiologia geral, né? Acerca do relacionamento entre duas pessoas a sós. Quando a gente fala a respeito do relacionamento sexual, um dos textos que mais se evoca é 1 Coríntios capítulo 7, sim, não é? Evidentemente. Quando fala a respeito dessa missão que Deus dá ao homem e da mulher de se satisfazerem sexualmente. É uma coisa maravilhosa, é um dom que Deus entrega ao casamento e ambos têm uma missão dada por Deus de ser dono do corpo do outro e abrir mão da posse do próprio corpo. Então perceba que o sexo, ele é uma forma de adorar a Deus, né? Muitas pessoas, talvez, por aquilo que já ficou estabelecido nas suas mentes, ou até uma maneira de ter um preconceito com a relação sexual, não conseguem perceber o sexo como uma atitude de glória, né? O cristianismo é o gnóstico no Brasil hoje, tudo aquilo que é físico é ruim, é negativo, é mal. Se manifesta no culto, né? Se você bate o pezinho, o Satanás tá entrando, né? E às vezes se manifesta em casa, né? Não, porque o sexo tem que ser aquela coisa totalmente comedidazinha,
tal, só do aquele jeitinho, tal, tocando louvor. Do mesmo jeito que você sente prazer na comida, à medida que você a ingere, pelos sabores, pelo aroma, e aquilo você percebe como você deve glorificar a Deus através daquilo, porque, poxa, a gente estava falando disso agora na hora do almoço. Deus poderia simplesmente ter feito com que a comida não tivesse sabor, ou ainda que ela tivesse, que nós não tivéssemos a capacidade de perceber essa forma de sabor da comida, né? Mas não foi assim. Do mesmo modo acontece com a relação sexual. O sexo podia não dar prazer nenhum. Podia. Só uma parada pra poder ter menino. E ainda que o sexo, por exemplo, fosse prazeroso, podia ser prazeroso só pra um dos dois, sei lá. Isso é terrível. Podia ser bizarro alguma forma dessa. Mas Deus não quis fazer assim. Deus quis que fosse um momento de êxtase místico, praticamente. A performance que representa ali aquela união simbólica e que não pode talvez ser provada, mas que pode ser percebida e que existe no casal depois do casamento. Exatamente. Né? Então, esse mesmo prazer deve ser percebido pelos dois como um dom, uma dádiva, uma glória que deve ser oferecida a Deus. Né? Então, o sacrifício que é feito de um pelo outro na relação corpórea ali é um sacrifício de oferecimento não só ao outro, mas de percepção do sacrifício do outro em direção a Deus. Acaba que a relação sexual ela manifesta esse retorno à unidade do ser humano. A mulher foi arrancada de dentro do homem, de alguma forma é essa separação biológica, física dos dois, e eles se unem sexualmente em uma junção biológica também, né? Em que, você entendeu, não precisa ser muito aberto, em que, ou precisa, não sei se você não entendeu, né? Em que um pedaço de um retorna para dentro do outro. If you know, what you mean. Esse vídeo vai ser repleto de trocadilhos, às vezes acidentais, às vezes propositais. Então, por favor. Releva nós aí. Então, há uma união biológica que representa esse retorno à unidade biológica do ser humano. Fundamental do ser humano. Fundamental, não só biológica, como também metafísica. Né? Exatamente. Por isso que Paulo vai dizer que o homem que faz parte do corpo de Cristo se tornou não só carne com a prostituta, tá, pelo menos metaforicamente, unindo a prostituta ao corpo de Cristo. Isso. Né? Há uma unidade corpórea que se manifesta também de forma transcendental no sexo. E é uma coisa bonita que glorifica o nome de Deus. A gente tem que ficar com vergonha. Não é com vergonha de Deus, sabe? Deus tá vendo, eu não posso fazer isso que Deus vai ver. As minhas loucuras de cabeça pra baixo aqui. Que aí, não, Deus vai ver eu fazendo aqui a aqui com meu marido. Não Loucura, tem problema, né? entendeu? Deus vai ver, né? Que Deus vê tudo e Deus vai receber aquilo como louvor. E essa é a parada que a gente às vezes fica maluco. E é isso que muitas pessoas, às vezes pelo legalismo, não conseguem conceber. Exatamente. Acham que o sexo é uma coisa suja, feia, né? Mas Deus criou para que o homem e a mulher tivessem prazer nisso. E o sexo fosse algo bom pros dois, de um servindo o outro servindo o um, e tudo aquilo funcionando para a glória de Deus vivo. Dito isso, deve ser entendido agora uma outra parte, né? De que a Bíblia pouco se refere ao ato sexual em si. Ela trata muito mais da sexualidade do homem e da mulher, né? De que o homem não deve ter uma sexualidade deturpada, de que essa sexualidade dos dois não deve se dar para o mesmo gênero, né? Para o mesmo sexo. De forma alguma. De que isso não deve também se dar em louvor a ídolos e nem muito menos com animais, ou de forma que deturpe o corpo, e por aí vai. Então, a sexualidade é tratada de modo geral. Agora, o ato sexual propriamente dito, poucas vezes é mencionado. Exatamente. Né? Então, muitas pessoas, mesmo lendo a Bíblia, na sua leitura anual e na sua meditação, terminam ficando com muitas dúvidas, né? Tipo assim, poxa, tá bom, beleza. Pode, não pode? Exatamente. Isso, não pode. Cara, tem pontos específicos que eu não consigo compreender como é que eu devo me relacionar com eles, né? O primeiro ponto, talvez mais geral, que não precisa entrar em nenhuma questão mais detalhada, seria justamente o fato de que, em tese, pode tudo. Em tese. Em tese. Nós estamos entrando agora aqui na zona do perigo. E agora nessa zona do pode ou não pode. E então, isso é um ponto muito delicado, que eu não julga essas nossas primeiras palavras. Calma, escuta com cuidado, vagabundo. Já tá julgando a gente, né? Calma. Ô, marginal. Calma aí, calma. Em tese você pode tudo. Mas existem alguns princípios gerais do que pode e que não pode que devem ser observados também. Exatamente. Então o que é que nós vamos fazer aqui nesse vídeo, nesse momento? A gente vai dar primeiro essa principiologia geral, 4 pontinhos básicos. Depois a gente vai tratar com uns 5 ou 6, né? Mais ou menos isso. Atos libidinosos. Que a gente pensou através das perguntas que chegam pra gente e através das questões que a gente já presenciou de alguma forma com outras pessoas que têm essa dúvida ou que isso, em algum momento circunstancial, surgiu num debate que ocorreu entre a gente. Então, o primeiro princípio geral que precisa ser falado é o princípio do respeito ao corpo do outro. Exatamente. Você tem que respeitar aquilo que é físico naquele que está do seu lado, né? A Bíblia diz que a mulher tem que ser tratada, por exemplo, como um vaso frágil, como um vaso mais fraco.
E isso afeta o modo como a gente se relaciona com a sexualidade. Você não trata o corpo do outro como algo que pode ser vituperado, não é que você vai fazer o que quiser, que você vai tratar de qualquer jeito. Vem cá, deite aí que eu vou lhe usar. Aquela coisa, me joga na parede, me chama de lagartixa, vai com calma também, não é assim não. Calma. Você pode curtir uma jogadinha na parede, mas tudo com, né, respeitando o corpo alheio, não é? Sem vituperá-lo, sem tratá-lo como se não fosse o templo do Espírito Santo. Isso deve ser levado com muita atenção, porque quando Cristo veio e encarnou, ele desenvolve ali uma teologia da carne, ou como João Paulo II chama, a teologia do corpo, né? Você tem agora que perceber que corpo e espírito não são integridades distintas, que o próprio Cristo se fez carne e uniu aquilo de uma forma indissociável, né? A união hipostática de Cristo é justamente essa demonstração. Então, o corpo também tem seu valor. Então não é porque você respeita a espiritualidade da sua mulher que agora você despreza o seu corpo e pode fazer dele o que você bem achar, né? Então, não é por aí. E o segundo que está quase ligado a esse é justamente o princípio do respeito, agora não do corpo, mas da consciência. A gente já gravou um vídeo nesse canal sobre consciência, sobre escândalo, tá? Você assiste o vídeo das últimas semanas, você procura lá. Então, mas a ideia é que você respeita a consciência do outro, do cônjuge, você se preocupa se aquilo que vai ser feito é ou não de comum acordo, Isso. se a outra pessoa tá também curtindo aquilo, porque vai ser um momento bom pros dois, não é? Claro. Você não tá simplesmente fazendo algo pro seu prazer, você não é mais dono do seu corpo, sua preocupação é dar prazer pro outro, a preocupação do outro é te dar prazer. Então você não pode simplesmente vituperar a consciência ao invés de vituperar o corpo, não é? Não, mas bora fazer, não, vamos que eu gosto, vamos que... E aí a mulher, às vezes, tá fazendo igual como lá o caso de 1 Coríntios que a gente tratou no vídeo lá. Ela participa. Ela não tem problema com aquilo, mas na consciência dela aquele negócio não tá muito certo, você sabe? Explica, né? Porque você tá doido pra fazer a parada, tá ligado? Aí tu explica, tu mostra, não, mas ela pode, né? Você vai lidando não tem e tal. problema nenhum, mas aí ela... Não, ela faz. Mas... Ela dá aquela meia... mas cada da consciência dela testifica contra ela, entendeu? Então, não faça. Então é isso, temos não machucar o corpo, não machucar a consciência, e temos agora um que, da mesma forma que o segundo engatou no primeiro, o terceiro também engata, que é justamente a questão do acordo, né? De você fazer isso de maneira aberta, né? Não tente fazer do sexo como se fosse simplesmente uma relação onde você vive no seu mundinho fechado das coisas que você quer ou não quer fazer. O sexo precisa ser uma coisa que seja prazerosa aos dois, ao ponto de não haver esse medo de revelar pro outro, né? Por mais que você queira alguma coisa que você acha que talvez vá ferir a consciência da sua amada ou do seu amado, converse. Bota pra fora. Fale, exatamente. Expresse. É necessário que haja essa transparência entre o casal. Porque se não há essa transparência naquilo que tá preso aqui na consciência, talvez nunca exista uma transparência plena no exercício da própria relação íntima, né? E vai que talvez não seja a coisa que a sua esposa mais curta no mundo, mas vai que no seu aniversário, né? E talvez... E vai que talvez no final das contas ela nunca teve nem problema com isso. Vai que você acha que é a coisa mais escandalosa da minha mulher, eu acho que minha mulher não, ela tá só esperando, né? Tá guardada na Não, ela tem um calhamaço, 2 volumes sobre a história, entendeu? Ela sabe fazer. Exato. E aí quando você fala, ela diz assim, ai amor, ainda bem que você falou porque eu tava com vergonha de falar. Às vezes acontece esse tipo de coisa, né? Acontece não relacionado até ao sexo, até relacionado a coisa bem simples. O rei tá nu, a gente esquece de dizer muitas vezes, a gente tem vergonha, né? Tem vergonha de falar que o rei tá nu, né? Eu sempre quis feito tal coisa, mas acho que minha mulher vai ter vergonha. Aí a mulher pensa, não, eu sempre quis feito tal coisa, meu marido deve achar que eu sou uma kenga se eu fizer. Kenga pras outras partes do Brasil significa uma pessoa que é de baixo poder. Mulher da vida. Exatamente. Kenga, no Ceará. Uma meretriz, uma rameira. Aí, se vocês abrem o jogo, aí alegria dos dois lados. É legal você ser pastor na igreja e estar perto dos jovens, porque você pode arrumar os casais. Sim. Chega o menino, tô doido pela fulana. A fulana, tô doido pelo menino, mas ele não vai me querer, Talvez queira. Né? Talvez queira. Se vocês conversar, dá certo. Exatamente. Né? Aí, se vocês conversassem, meu chapa, o negócio, né, talvez desse certo. Então, a conversa e a transparência entre o casal deve ser algo que precisa fluir, necessariamente precisa fluir. E o último, mas não menos importante, é você ter atenção. Porque nem sempre o que fica pro final é menos importante. Olha só, pelo contrário, né? O que fica no final, por exemplo, da celebração do casamento... Às vezes é o melhor vinho. O que fica pelo final da celebração do casamento é justamente o ato, que vai selar tudo aquilo de uma forma mais plena, né? Então, perceba que o final não é menos importante nem um pouco. Então, o último é dê atenção à totalidade da sua intimidade. Exatamente. Muitas pessoas vão focar no ato sexual como se o mais importante fosse... O que é mais importante é o contato corporal, a troca de fluidos, aquela baba fluindo da boca do outro, ficando aquele bondinho, né, de baba. Que nojo. Né, que bondinho fica... de baba depois que você come salgadinho de festa... Engole um pouquinho antes de beijar, tá? Ó.
Escova os dentes, amigo. Vai melhor. Tu beija. Não, Dá então, certo. mas as pessoas acreditam que isso é que é o importante. Mas não é. Não é só isso daí que deve ser focado. Por exemplo, você tem que focar também no seu físico, né? Não vai todo peludo, todo feio, todo Não, fedido. peraí, aí tu me quebra do peludo. Não, peraí, não. Aí tu me quebra. Não, quando eu digo peludo, é o peludo que incomoda. Tudo bem. Entendeu? Tudo bem, tudo é bem. aquele cara que, tipo assim, já perdeu a noção do ridículo. Minha esposa veio tirar satisfação. Você se incomoda, amor, fato de eu ter muito cabelo no peito? Quê? Você se incomoda com meu cabelo no peito? Se incomoda não? Obrigado, meu amor. Tá vendo? Não tem problema no meu caso, não. Pois é, mas tem gente que não sabe cuidar dessas coisas. Deixa eu É a coisa, tirar o Tony Ramos. Sabe aquela coisa? Tem mulher que tem cabelo longo. É. E tem mulher que não deixa o cabelo longo pra dizer, não, amigo, fica fedendo, fica suado, eu não consigo cuidar. Tem gente que cuida bem, tem gente que não cuida bem. Tem Não, gente no que meu não caso, a Isa não deixa eu usar nem bigode nessa faixa aqui de cima da barba. É, porque incomoda, Ela, né? Irrita. ela beija e odeia. Eu Pois sempre tiro essa parte de cima e o bigode. Sempre quis deixar crescer o negócio aqui assim, ó. Mas aí, pelo bem do meu casamento. Então se preocupe com esse tipo de coisa e também Exatamente. se preocupe com a ambientação, sabe? Se preocupe em estar sempre zelando do seu corpo pro outro também. Tem gente que casa que relaxa de um modo absoluto. Teu corpo não é martelo, chapa. Deixa aquela pança crescer lá do outro lado e diz assim, não, já casei, já garanti, a mulher não vai mais Tem separar. essa brincadeira, Não né? é? Já casei, agora posso Tá ficar de boa. garantido. Casei, né? agora posso engordar, posso O ficar meu feio. bucho pode ficar lá do outro lado, não vou mais pra academia, não vou mais fazer a minha corridinha, não vou mais manter meus hábitos de alimentação saudável. Pelo Se contrário, cuide, querido. pelo contrário, sabe? Aprenda a celebrar pequenas datas, Isso. sabe? Aprenda a zelar também pelo relacionamento através de, tipo assim, lembrar, pô, a gente vai fazer um ano de casamento, vamos voltar no canto da nossa lua de mel, no canto do nosso ensaio de casamento, sabe? Prepara essas coisas com antecedência, zele por isso, pelo ambiente, pelas lembranças. Isso não é relacionado diretamente com o ato sexual, mas faz toda a diferença para o ato. A galera acha que as preliminares é conseguir, sei lá, beijar um pouquinho e passar a mão acolá antes de uns 2 minutos antes de transar, entendeu? As preliminares é quando você acorda, tá Exatamente. ligado? É como é que o dia vai acontecer. É uma, como que você ligação, vai é uma tratar. ligação de carinho, é uma mensagem dizendo que você ama a pessoa, é um convite pra jantar fora. Aí Então, o cara é um cavalo o dia todo, é um jumento batizado, só dá coice na mulher, Aí aí espera- faz tudo errado, xinga, É. briga, aí chega de noite quer história. não vai rolar. Não vai rolar. Não vai rolar nem. Meu amigo. Quanto mais. Pronto, dito esses 4 princípios gerais acerca do relacionamento entre 4 paredes, agora nós vamos para as questões mais específicas, né? Eita! Que são a aplicação daqueles princípios, mas que muitas vezes as pessoas não se dão esse trabalho, né? Então é o seguinte, ó, pra você que tá aí nervoso, assustado, já coçando, bota o fone de ouvido que aqui é a hora que teu chefe te briga contigo e a tua mãe te esculhamba. Que a gente vai falar de sexo anal, de sadomasoquismo e de Diaba 4. Então, bota o fone agora. Até eu tô com vergonha, imagina você. Vamos lá, vamos começar devagarzinho. Vamos. Do que pode... Eu juro que foi sem querer. Ai, meu Deus. O pior foi sem querer, né? Amor doeu, foi sem querer. Vamos por partes, tá não, melhor? não. Por partes, meu Deus. Não, vamos. Não vamos. E agora, inicia-se. Tá, Tá bom? pelo menos é um pouquinho mais Pode genérico. dizer? Inicia-se a segunda etapa deste vídeo. Do que pode, do que não pode, do do or not to do. Só que focados em questões específicas, começando por uma questão que pode parecer absurda pra você, mas nós já recebemos muitas perguntas sobre isso, sadomasoquismo. E aí, eu posso meter as lapadas na minha mulher? Posso esfaquear minha mulher? Posso dar Não, chicotada peraí, na minha não. mulher? Calma. Botar Ninguém tá assim, querendo as matar. agulhas, Ninguém negócio, tá querendo enfiar matar, agulha na minha mulher. Menos. Ninguém nunca perguntou se podia esfaquear a mulher, mas várias pessoas já perguntaram se poderia utilizar, tipo, aquelas roupas de látex, né? Aquelas chicote. Pode ou não pode? A maioria das pessoas chegam pra gente e perguntam assim, pode usar aquela roupa de látex, pode usar aquele chicotinho, né? Pode botar algema, né? Pode... E tapa, murro, tapa, unha. murro, já teve, exatamente. Murro perguntaram, já vi. Não, outra também que já pergunta, palmatória. Pode bater com a palmatória na bunda da pessoa, sabe? E aí? É agressivo, não é e tal? Vamos lá. Vamos lá. Primeiro que a gente tem que deixar de besteira com relação a achar que tudo aquilo que de alguma forma machuca um pouquinho o corpo é necessariamente ruim. Até porque a própria perda da virgindade, por exemplo... Dói. Dói. Me consta. E você tá, de alguma forma, ferindo o corpo do outro. É um ferimento necessário. Todos irão concordar com isso. E a gente machuca o nosso corpo de várias... Você vai pegar um ônibus lotado, às vezes é necessário. Você machuca, você vai malhar, você tá fazendo microfissuras. Eu faço Muay Thai, eu levo uns murros na cara, eu levo um chute. E é uma coisa que é de comum acordo ali, machuca um pouco o corpo, mas dentro de um limite que tá ali, pensado, analisado e aceito. E além desse limite aceito e pensado, existe também o limite que às vezes é imposto pela própria condição física da pessoa, né? Por exemplo, eu tenho uma pele muito clara, então se eu passar a unha assim no meu braço, daqui a 10 minutos já tá um pouquinho alto o calombinho no lugar onde eu passei as unhas em vermelho. Então, tipo, qualquer coisa que aconteça no meu braço, parece que, Tá vermelho que eu fui agredido, né? Então, existe... A Isa, mulheres de forma geral, Sim. o tempo todo com a perna roxa, né? Você se bate nos Na cantos mesa de e parede. tal. Eu fico dizendo, vão achar que eu espanco minha mulher. E pro macharal muitas vezes não acontece. Às vezes, eu, particularmente, às vezes eu taco a perna, levo a mesa quando eu vou passando e a perna continua intacta. Nossa, acontece. Então- Muay Thai, volta do Muay Thai bem, geralmente.
exatamente. Então, tipo, existe essa restrição biológica, né, que varia de pessoa para pessoa, e existe aquela restrição que é mais ampla e da aceitação de cada pessoa. Então, é necessário aplicar, talvez, os dois primeiros princípios lá, né? Isso. O primeiro de que você não esteja agredindo o corpo do outro demasiadamente, além daqueles limites aceitáveis lá e além do limite biológico de cada pessoa, né? O tapa de amor não dói. Exatamente. No primeiro momento. E o segundo Mas tem o tapa que dói. Claro. E essa é aquela questão. Tem gente que por conta de estar naquela expectativa do momento, na ânsia do momento, termina indo lá e dá uma pancada que perde realmente a noção da sua própria força, Isso. né? Bate, machuca, não é legal, é ruim. E a outra pessoa, aí já entra no segundo princípio da consciência, sabe que o cara ou a mulher não é agressiva, mas ao mesmo tempo entendeu que ele passou um pouquinho dos limites, mas fica com aquela coisa de não falar, entendeu? Se sentiu prejudicado por aquilo, mas termina dizendo, não, eu sei que ele não é sempre assim, eu sei que ele deve ter só passado do limite, que isso seja o limitador dessas condições, né? Que você, por exemplo, não force a pessoa a sair até às vezes do seu estado de humanidade, porque esse é o grande risco do sadomasoquismo. Você objetifica tanto a violência que a violência termina se tornando o propósito da relação e não... O legal não é mais o sexo, é a agressão, né? Então, por exemplo, ao invés de dar uma palmadinha, de dar um tapinha, de fazer uma brincadeira lá com um chicotinho, alguma coisa do tipo, o cara passa do limite a tal modo que ele vai usar uma palmatória mesmo pra deixar a marca, porque o que ele quer mesmo é ver aqui... Quer ferrar a mulher como se fosse um boi. Ou então ele quer ver o calo de sangue, ou a mulher quer tipo agredir o cara com tapa, com chicote, seja lá como for. Então o prazer já não é mais o prazer do casal, é um prazer agressivo que é egoísta, né? E às vezes há um nível em que ambos estão de comum acordo, ambos até gostam, mas que é um vitupério contra o corpo. Sim. Não é? Então é a concordância no pecado. Muitas vezes. Você tá machucando de fato o corpo da pessoa de uma forma que às vezes tem que botar um curativo, às vezes tem que passar algum gelol, não é? Tem que ficar ferida e sobe o calombão e fica um negócio feio, entendeu? E a mulher tem que esconder muitas vezes. O que tá acontecendo? As duas pessoas, a que sofre a agressão e a que agride, estão sufocando sua própria consciência pra tentar manter aquela forma de prazer que eles têm. Ambos encontraram prazer no vitupério do corpo. Exatamente. Um sendo sádico e o outro sendo masoquista, né? Então, esse é o limite, né? Existe um limite ali que é quase, na minha visão, é um limite quase mínimo, né? Do relacionamento, onde pode ter algum tipo de exercício da força, né? Porque do contrário pode virar uma idolatria da violência. Ou segundo caso pontual, é muito comum, muito comum, que é o caso das fantasias. Eita, posso me vestir de enfermeira? De colegial. Posso me vestir de super-homem? Fazer cosplay de mulher gato. Eita, posso me vestir de ventilador? Batman. De ventilador, nunca viu de ventilador? Ventilador? Posso me vestir de luminária? Eu sempre quis. Iago, foco. Claro, imaginando agora, o Iago tem umas fantasias malucas, né? Eu acho que o Iago ele tem fantasia, acho que com o filme da Bela e a Fera. Ele quer ser o prato, o relógio, a xícara, entendeu? Tá querendo achar alguma coisa engraçada pra dizer? Tudo bem. Mas então, qual é o limite da fantasia? Eu acho que aí é muito pouco, geralmente. Se falar, você tá de alguma forma querendo fazer uma coisa diferente, um momento, né? Qual é o problema? Minha mulher vestida de uma roupa especial, né? Ela fingindo uma profissão que ela não tem, né? Uma atuação que ela não tem. Algo e que usar aquilo como algo interessante, né? De alguma forma é atrativo, né? Talvez pela própria sensualidade da profissão, né? Sim. Por exemplo, a brincadeira, enfermeiro. Por que existe tanta coisa com enfermeiro? Porque enfermeiro é uma pessoa que, pela sua profissão, cuida do corpo, né? Então é uma pessoa que vai examinar, vai cuidar. Então existe policial, que tá aquela figura de autoridade. Né? Aquela coisa existe algo ali no imaginário moral, né? Do ser humano, principalmente do ser humano ocidental, uma série de categorias, né? Que podem vir à tona de forma mais à flor da pele, né? No momento da relação íntima. Mas existe também um lado pecaminoso da fantasia. Quando a fantasia pode se manifestar ou como uma fuga da realidade, ou como uma tentativa de emular aspectos que seriam pecaminosos da realidade. Exatamente. O primeiro deles, que é a fuga da realidade, é justamente quando você não está contente com a sua própria relação sexual e faz da fantasia, por exemplo, uma forma de encontrar o prazer. Então aí você faz não aguento mais minha mulher, tá a idolatria da fantasia. Ou então, não aguento mais a minha mulher, então quero que a minha mulher finja que é outra pra eu poder imaginar outra pessoa mesmo. Ou até pior do que isso. Não, vou pedir pra minha mulher colocar aquela peruca de cabelo preto porque me lembra minha ex-namorada. Então... aí já é emular um aspecto negativo da realidade, que é a traição. Exato. Né? Minha mulher tá vestida de empregada. Não, vem antes que a patroa chegue, sei lá, essas paradas. E aí a patroa é como se fosse ela mesma, né? E ela faz uma terceira pessoa. Então acaba que você tá tentando emular uma traição, né? Às vezes o casal emula um estupro, algo do tipo, né? Exatamente. A mulher foge. Eu vi isso no seriado House. Eu lembrei. Seriado do House. No House tem um... Ainda bem que você explicou porque tava ficando complicado. Tava ficando difícil pra mim, tava né? muito difícil. Me perdoe, né? Mas o que acontece é que você tá emulando um aspecto que é negativo da realidade. Exato. Você tá
exaltando o mal em si. Isso. Né? Trazendo o mal pro dentro do seu próprio relacionamento sexual. Isso serve pra mostrar que coisas bobas, né? Como, por exemplo, uma fantasia, uma roupa diferente, às vezes podem ter um lado pecaminoso que muitas vezes a gente não vê ou não quer ver, né? E isso termina tornando toda uma coisa que era muito simples em algo tremendamente pecaminoso e nocivo ao relacionamento do casal. O terceiro ponto é justamente sobre a relação do voyeurismo. Eita, da masturbação solitária, pensando na esposa ou olhando pra esposa. Pois é. Existem pessoas que... Aí a gente tá tratando de dois pontos aqui engajados, né? Que é essa questão da masturbação dentro do casamento e também da questão do voyeurismo, mas que uma termina deslindando ali na outra, inevitavelmente, né? Porque... O que é o voyeurismo? Talvez nossos queridos amigos santos, né? Salvos por Deus vivo, que não se converteram depois da adolescência como a gente, né? Não sabem o que é essas coisas. Felipe Cruz, que é especialista, vai explicar. Não sou especialista, mas basicamente é a pessoa que sente prazer em observar outras pessoas, né? Pois é. Então, às vezes, dentro do casamento, isso se manifesta de forma que o cara chega pra mulher, ou a mulher chega pro cara e diz assim, olha, finge que eu não tô em casa. Eu vou te observar aqui pelas câmeras, vou te observar pela fresta da fechadura, né? Vou te observar pela brecha da porta e você finge que eu não tô em casa e eu vou sentir prazer nisso e através disso eu vou desenvolver um prazer solitário. Ou então aquela pessoa que, não, finge que eu não estou aqui, né? E eu vou ficar aqui dentro do quarto e você faz como se eu não estivesse aqui, né? Então, e a pessoa termina utilizando a outra pessoa. A outra pessoa não é mais aquilo que lhe completa, que perfaz a sua plena humanidade. Ela é simplesmente um objeto de prazer que está lá distante, sendo tratado como uma relação de só fornecimento do prazer, né? E aí você termina engatando aí o mesmo sentido que ocorre lá na masturbação. Cara, às vezes a mulher tem um marido que passa muito tempo fora de casa, o marido muitas vezes não consegue encontrar o horário dele com a mulher, e os dois aí... vai fazer pelo menos uma viagem longa, né? É. A mulher manda nude. Aí manda nude pelo Snapchat, e aí Snapchat. O cara vai lá... Tentei criar o Snapchat, eu não entendi qual é do Snapchat direito. Não tem sentido. Se você usa o Snapchat, desculpa, mas não tem sentido. Eu tentei internet, eu juro que tentei. E aí fica o cara ou a mulher lá se perfazendo através da masturbação e acreditando. Não, peraí. Não, mas é minha esposa. Eu sou casado. Eu tô pensando na minha mulher, que é foto da minha mulher, ela deixa por telefone. Tem problema sim. Entenda que no ato da masturbação, você tá simplesmente esvaziando o significado real do sexo, né? Que é justamente o do seu corpo não ser mais seu, o do seu prazer não ser mais seu e do seu prazer ser pra sua mulher e vice-versa. E você tá fazendo isso de uma forma completamente única, egoísta e pessoal. Não existe mais aspecto da unidade, da comunitariedade, do serviço no sexo, mas simplesmente da busca egoísta por prazer. Exato. Então, perceba que pode ser a sua mulher, você pode ser casado, você pode estar pensando nela, ela pode ter deixado, mas não é digno dentro da própria noção, do próprio conceito bíblico de casamento. Então não é uma coisa legítima. A sexualidade no casamento é um serviço. Isso. Em que você está servindo a sua esposa, Pois né? Como é que você está servindo o seu marido? Claro que aí a gente tem que entrar na questão da masturbação que aparece dentro da própria relação sexual. Aí é outra coisa. Completamente diferente. Eles estão ali juntos, ali naquele momento e tal, e um pega aqui, outro pega acolá, e um faz isso, outro faz aquilo, e vão se pegando e pegando no outro. Existe um certo limite da masturbação que, na verdade, está participando ali dentro das preliminares, né? Então é uma masturbação que, na verdade, não é você que está fazendo, né? É uma masturbação que está sendo relacionada entre o ato de um para o outro. Vocês se servindo mutuamente ali, o negócio ali é diferente, não tem como ficar criando regrinha também. Opa, não, você pode se pegar aqui, eu pegar lá. Aí vocês se viram. Quer dizer... Bem, enfim, mas dificuldades à parte, vamos agora para a quarta situação específica. E às vezes fica até um pouco relacionado à questão do voyeurismo, que é do sexo com mais de uma pessoa, mais de duas pessoas. Nossa, né? O homenagem, o sexo a quatro, swing, troca de casais. Paz, olha, eu sei que tem gente que agora tá vendo esse vídeo e diz assim, não, passaram dos limites, isso já é bizarro, não tem ninguém que faz isso. Ah, meus queridos, você está por fora de como o mundo é cão. Rapaz, o que tem de crente perguntando se pode participar de swing crente, eu fico me perguntando... Casa de swing gospel é uma parada... Que diabos? Um crente faz uma casa de swing crente, tipo, troca de casais crentes. O que diabo? Qual é o... Não tem sentido. Ele é o marido tem uns fetiches malucos dele que é, amor, queria trazer fulaninha, uma prostituta. Ou então, ao contrário, a mulher quer dar pro marido de presente homenagem. Não, o pior é que assim... Ou então o cara é voyeur, ela não vai fazer nada. Quer ver o cara com a mulher dele, entendeu? Tá piorando. Ou então, às vezes, no cenário talvez o mais light de todos esses
bizarros cenários que apareceram aqui é o cara que diz assim, não, eu quero contratar uma mulher pra ela fazer um showzinho pra gente, ou um cara pra fazer um showzinho pra gente. A gente vai ficar só a gente, mas assistindo ele ou ela, e a gente não vai ter nem contato com eles. E aí? Pode ou não pode? A justificativa que chegou pra mim até hoje, nas 3 perguntas que eu recebi disso, foi sempre a mesma. Não, porque o nosso relacionamento está fraco demais, está muito sem sal, estou precisando de alguma coisa para apimentá-lo. E eu sei que pornografia é pecado. Em todos os 3 disseram isso, eu sei que pornografia é pecado, mas eu acho que como vai haver concordância, como tá tudo tranquilo e não vai haver contato, então não teria nenhum tipo de problema. E aí? É tipo assim, não estamos conseguindo comer direito, eu gostaria de adicionar veneno na minha receita, entendeu? Você tá maluco, meu irmão? Você quer apimentar a relação colocando elementos destrutivos na relação? Pois é. Caramba. Perceba que o que vai acontecer é uma coisa muito simples. Geralmente esse tipo de pergunta, me perdoe, talvez as pessoas que me perguntaram podem estar assistindo esse vídeo, mas... Ah, não, me perdoe não. Eu quero que você tenha problemas aí assistindo esse vídeo mesmo. Eu tentei explicar Quero que você fique com raiva da gente. Eu tentei explicar da maneira mais branda possível pra elas, mas agora, enfim, é o seguinte. Muito provavelmente, essa forma de enxergar o sexo se dá pelo fato de você não ver o sexo como algo que deve glorificar a Deus. Exatamente. E você traz elementos estranhos ao culto pra dentro do leito que deveria ser sem mácula, né? É como se você, na tentativa de melhorar o seu culto pra Deus, você bota, por exemplo, uma espécie de... Altar a Baal. Não. Sabe o que você faz? Não, eu quero melhorar o meu culto pra Deus. Já sei, eu vou sacrificar animais. Entendeu? Eu vou sacrificar animais. Como? Não, do mesmo jeito que eu fazia na macumba. Então é mais ou menos a mesma coisa. Eu quero apimentar meu relacionamento. Como? Não, assistindo mulheres fazerem striptease do mesmo jeito que eu fazia quando era no mundo. Eita. Então, basicamente, é o mesmo princípio de idolatria quando você traz coisas estranhas pra dentro do local de culto. Então, esse talvez seja um outro grande princípio, mas que se observe de forma dedicada só nesse ponto, né? Que é o do A3, A4, voyeurismo com mais de uma pessoa, enfim. É errado. Isso é adultério. É adultério. O nome disso é adultério, é idolatria, né? E é você, de fato, deturpar plenamente o significado do leito matrimonial. O quinto e último caso específico talvez seja o mais comunzão de todos. É aquele que de fato chega numa proporcionalidade quase absurda de questionamentos. Quase todas as perguntas que a gente já recebeu até agora no canal falam desse tipo de coisa. Todas as que se relacionam a sexo, obviamente, né? Claro. Então, e é o quê? Iago, e sexo oral e anal, senhor Felipe? pode Ou não pode? Afinal de contas, agride, é nocivo, é destrutivo, mata o outro, a Bíblia condena, o que é que faz? E que é que eu... Mas eu gosto. E aí? Mas ela gosta. E aí? No primeiro momento, né? A Bíblia não tem nenhuma palavra específica a respeito desse tipo de coisa. Absolutamente nada. Alguns vão dizer que a sodomia, no contexto veterotestamentário ou neotestamentário, também falava a respeito do sexo anal. Hoje a gente fala disso, né? Sodomizar. Né? Fala a respeito de fazer o sexo anal ou algo do tipo. Mas o contexto moderno da palavra peca um pouco pelo fato de que ele generaliza algo que no contexto original da escrita bíblica ele não era tão bem assim. Ele estava muito mais relacionado ao fato da sodomia homossexual, digamos assim. Exatamente, né? Do contexto né? afeminado. Que evoca a cidade de Sodoma e Gomorra, né? Que cometiam seus pecados sexuais relacionados ao homossexualismo. Sim. Nas listas neotestamentárias que falam de sodomia, isso está sempre muito aproximado da homossexualidade. De fato. E do fato do cara ser afeminado, como o Felipe falou. Né? Sodomia no Novo Testamento não está falando de sexo anal, tá? Está falando do ato homossexual. Isso. E o sexo oral, aí é que você não consegue ter referência nenhuma no Novo Testamento, né? Porque se na sodomia você ainda tem lá algum relance de alguma informação que poderia aparecer, o sexo oral você não tem nada. Então, se são dois casos, dois acontecimentos que a Bíblia não trata a respeito deles, então a gente só pode aplicar princípios gerais e tentar observar outros princípios gerais de pecado para tentar achar os limites de um e de outro. Pois é, acho que tudo aquilo que a gente falou, os 3 primeiros princípios gerais que a gente falou se aplicam aqui, né? Primeiro que, inicialmente, isso deve ser tratado abertamente, né? Tanto um quanto o outro deve falar, olha, eu sinto prazer assim, eu gosto disso, eu tenho prazer naquilo outro, e ver como é que é a outra posição do outro para você engatar lá no segundo princípio que a gente falou, que é o da consciência, né? Pra você saber, perceber como é que são as nuances do que o outro enxerga sobre esse assunto e tal. E é bom que isso seja tratado no aconselhamento antes do casamento. Muito bom. Né? Porque se você chega no dia da sua lua de mel pra você poder ter surpresas desagradáveis de um lado ou de outro... agora que eu vou fazer uns negócios malucos aqui de cabeça pra baixo, eu vou fazer a... Só. Então eu vou fazer... Né? Umas paradas muito... E muitas vezes isso está associado ao homem, que é um taradão, que fica pensando nessas coisas, mas não. Muitas vezes a mulher também tem taras inenarráveis que ela precisa ter dito, ter compartilhado isso antes do casamento. E é bom que isso seja dito, porque o momento das mensagens chegou pra gente, né? É um cara dizendo, olha, sempre que eu faço sexo anal com minha esposa, é um processo muito longo de convencimento. Pois é, pra convencê-la toda vez. Eu moço, então não faz, Pois é. Né? Sabe? Que diabo? Tua mulher tá claramente dizendo que não quer. E é o pior, porque topa, só porque vê que é
insistência, rapaz, termina sendo que não é vantajoso no sentido de ser prazeroso pros dois. O cara Cadê tá o literalmente... serviço? Cadê o serviço? Tá usando a mulher. Isso é literalmente masturbação com o corpo da esposa. Pois é, o que Não é pior. sexo, É pior do que a masturbação sozinha, né? Você tá É. usando o outro como um objeto de masturbação. E aí, você vê que, nesse contexto especificamente, tanto o sexo oral quanto o sexo anal, eles estão no mesmo naipe, né? Tem algumas pessoas que dizem assim, não, o oral é tranquilo, o anal que é o problemático, né? E, no final das contas, nem é. Eles exercem ali uma relação muito próxima em determinados pontos, que é tanto ferir o corpo do outro, né? As pessoas pensam, o sexo anal pode ferir. Aí, isso vai depender muito, porque o oral também pode, né? Você pode machucar outra pessoa. Você pode machucar outra pessoa, dependendo das suas, digamos, dimensões fisiológicas. Você pode... If you know what he means. Você pode agredir muito a sua esposa de várias maneiras distintas, até com o intercurso tradicional. Se você não fizer direito, você né? pode machucá-la brutalmente, Exatamente. né? Então imagine aí você fazendo isso através de maneiras não muito ortodoxas, digamos assim, né? E depende também da sua filosofia e do modo como você compreende, não é, questões de saúde mesmo, né? Sim. É uma questão que você vai ter que decidir, estudar, pesquisar para saber quem nenhum de nós dois somos médicos. Exatamente. A gente não é nós não somos as pessoas mais aconselhadas para dar esse tipo de tutoria a respeito da questão de saúde. E procure isso com especialistas você mesmo. Procura um médico e pergunta, vai procurar palestra, vai procurar... Não vai ver no YouTube, não tem um vídeo de uma espírita doida aqui no YouTube. É a mesma que fez uma palestra também sobre ideologia de gênero, que é pura vergonha alheia. Mas tipo assim, vai atrás mesmo, falar com uma pessoa que entende disso e existem certas precauções que devem ser tomadas, tanto para um quanto para outro, né? Tanto para o oral quanto para o anal, você precisa tomar determinadas precauções para você não ferir, não machucar e também não correr o risco de doença, de infecção e por aí vai. Então, não tem nada falando, é uma questão que compete aos dois, né? Também não há absolutamente nada proibido na Bíblia, mas que deve ser tratado com muita cautela sobre a questão fisiológica, da consciência e a questão espiritual. Porque não adianta de nada você simplesmente praticar o ato sexual anal ou oral, porque você se realiza através de uma fantasia pessoal que você tem e você quer manifestar aquilo no relacionamento. Você pode tranquilamente viver sem os dois, sabe? Se não for saudável para o seu relacionamento, se um dos cônjuges não concordar, se isso ferir a consciência dele, você pode viver sem isso. Tem gente que acha nojento, sei lá, né? Tem muita gente que acha nojento, todos dois, sabe? Então, tipo assim, seja criativo. E aí entra lá o quarto princípio que a gente falou. O ambiente, as preliminares, a totalidade do relacionamento é muito superior a tudo isso, sabe? Você pode completamente viver sem todas essas estripulias e vivendo um sexo que glorifica a Deus e uma vida de casados que é tranquila e plena, sem nenhum tipo de coisa que fere a consciência dos dois. Então é isso, são os princípios gerais aqui, alguns específicos que a gente quis trazer. Nos perdoe se a nossa linguagem lhe deixou ofendido. Isso é necessário mesmo, né? Se você assistiu esse vídeo até o final, se sentiu agredido por alguma coisa, vai xingar muito aí nos comentários, ou então vai se tirar sua inscrição, faz isso não. Relaxa, não são todos os vídeos que estão assim. E nós tentamos ao máximo tratar isso de uma maneira espontânea para que não houvesse mais uma vez toda aquela celeuma, aquela complicação de não falar sobre certas coisas e todo mundo terminar desinformado porque tem vergonha de perguntar até pastor. A gente quis ser aberto, tá ligado? Ser aberto sem ser também leviano, obviamente. Embora essa expressão também não seja competente para um vídeo desse. Ser aberto. Felipe tá a mente, né? O cara acabou de casar, tá assim. Né? Fazer o quê? Então, e se você tem problemas na família, pecados sexuais, tem vacilado com a esposa, é só você encontrar tanto arrependimento, né? Pedir perdão, dizer que vai melhorar e procurar a graça do evangelho, procurar aquilo que é manda da cruz, para que você possa encontrar um perdão que já foi conquistado em Deus, para que seu ato sexual possa ser um culto para a glória do Deus vivo. Amém. E você sabia que pode ser nosso patrão? Patrão, aquele... Tem muitas maneiras de dizer que não dá certo. Cuidado com o que você vai dizer. Aquele que perfaz o ato sexual de modo a glorificar a Deus dentro da sabedoria e sacralidade do leito matrimonial cristão. Com 1, 2, 3, 4, 5, $80 por mês, você pode nos ajudar a pagar nossas saídas com a esposa, as velas aromáticas e então a iluminação, o salário do editor e tudo aquilo que faz esse canal continuar funcionando. Para mais dicas sexuais, você nos ajuda como nosso patrão, você nos ajuda a te ajudar. E até a próxima sexta-feira com mais um review, programa literário maravilhoso desse canal. O nosso querido Rafael Kron, o nosso Lorde inglês magnânimo. E até a próxima segunda-feira com mais um 2 Dedos de Teologia. O próximo não vai ser tão maluco, eu prometo. Com toda certeza. Sempre, todos os 2 programas às 10 horas da manhã. Por quê? É o horário da família cristã tradicional brasileira de Jesus e da igreja. Então, bye bye everyone. Valeu, negada. Tchau, tchau.